Olá galera, novamente com vocês no canal Matemática de Forma Fácil, aula 35 em Física, tá? Apresentarei um conteúdo de geradores elétricos, tá bom? Vou fazer poucos exercícios, vou fazer em duas partes também essa aula. Galera, quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe, divulgue e deixe seu joinha, tá vindo muita novidade aí. Primeiro passo, vamos lá. Bom, a função do gerador de energia elétrica é fornecer energia elétrica ao circuito que eu contenho, ou seja, o gerador é o que alimenta o circuito, tá? Bem resumido, o gerador é o que alimenta o circuito. Elementos de um gerador. E, esse E aqui, como se fosse letra maiúscula, é a força eletromotriz, tá? Quando estiver desligado. U é a DDP, RI é a resistência interna, tá bom? Equação do gerador, tensão, né? U é igual E, força eletromotriz, menos a resistência interna. Vai estar algumas fórmulas junto com a resolução de alguns exercícios, mas eu vou fazendo e explicando detalhadamente para que não haja confusão na mente de vocês, tá bom? Então vamos lá, tá aqui, né? O primeiro exercício. Temos a seguir a curva característica de um gerador e um circuito simples em que esse gerador alimenta um resistor de resistência R, tá? Então aqui está o gráfico. Tá? Esse eixo aqui representa a tensão do gerador e aqui esse eixo representa a corrente elétrica, né? A intensidade de corrente elétrica do gerador. E aqui está o esqueminha do gerador. Resistência externa, R1. Esse pequenininho é a resistência interna. Aqui é a corrente elétrica que o atravessa e aqui é a força eletromotriz, tá? Então aqui está o sinal de positivo e negativo. Tudo bem? Então vamos lá. A equação do gerador. Para encontrar a equação do gerador, tá? Nós temos que fazer alguns preparativos, que eu vou mostrando no passo a passo desse exercício. Eu deixei aqui um espaço aqui para resolver. Se não couber, eu passo em outra folha. Então, quem viu aqui o primeiro exercício gráfico, né? Então, item A equação do gerador. Item B, a intensidade de corrente no circuito, se R, Rão, for igual a 3 ohm. O valor de Rão, que é o R, resistência externa, para que a potência fornecida pelo gerador seja máxima e o valor dessa potência, tá bom? Então vamos lá. Então, primeiro passo, item A, do primeiro exercício aqui, ó. Deixa eu a folha aqui à parte, porque é meio comprido essa resolução. Então, A, eu vou ter aqui, U de tensão é igual força eletromotriz menos a resistência interna. Esse é o esquema da equação do gerador. Agora, nós temos que desenvolver alguns itens para poder chegar na equação final do gerador. Tudo bem? Então, vamos lá. Para I, que é a corrente elétrica, igual a zero, tá? Para I igual a zero, né? Temos que a tensão é igual à força eletromotriz, que é igual a 20 volts, tá bom? Tá meio embaçado, mas eu vou melhorar a imagem aqui. Isso, ó. Então vamos lá. U é igual a força eletromotriz menos resistência interna. Para a corrente elétrica, para I igual a zero, temos U, tensão, igual a força eletromotriz, que é igual a 20 volts, como está esquematizado aqui no gráfico, tá bom? Então, a força eletromotriz é 20 volts, tá bom? Agora, para U, continuando no mesmo exercício, tá? Para U, que é tensão, igual a zero, né? Para U igual a zero, temos que I é igual a E, força eletromotriz, menos a resistência. Perdão, sobre a resistência, tá bom? Então, para U igual a zero, tensão igual a zero, temos a fórmula da corrente. I, corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica, é igual a força eletromotriz sobre a resistência, tá? Então, foi dado aqui no gráfico que a corrente elétrica é 10 ampere, tá? Então, no lugar do I, nós colocamos aqui, ó, 10 é igual a 20 sobre R, tá? Você vai multiplicar em cruz
Isto implica que 10R é igual a 20. Tudo bem? Então tá aí, ó. Então R é igual a 20 sobre 10 de corrente elétrica. Então o R é igual a 2 ohms. Beleza? Não acabou, tá? Então esse daqui é o esquema para encontrar a equação do gerador. Agora eu venho aqui, ó. Vou puxar aqui para cima. Logo, né? A equação do gerador. Logo, a equação do gerador fica 2 pontos. Então eu vou ter que U é igual a 20 menos 2I. Foi o que nós encontramos aqui, tá? Então, tensão é igual a força eletromotriz, que é 20, que está aqui no esquema do gráfico, tá? Menos 2 que multiplica I, que é R vezes I. Então, nós encontramos pela resolução a resistência de 2 ohms. Agora, item B, está perguntando aqui, ó, a intensidade da corrente no circuito se R for igual a 3 ohms, tá? Aqui, ó, a intensidade de corrente no circuito se R for igual a 3 ohms, a resistência externa. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, item B. Vou pôr aqui, ó, item B, tá? Eu tenho que a força eletromotriz é igual a resistência equivalente vezes a corrente elétrica, tá bom? Então, posso mudar a fórmula, tá? Posso fazer... Eu vou fazer assim, ó, para vocês entenderem. Então, E é 20, tá bom? Resistência equivalente vai ser, aqui, ó, eu tenho 3 de externa, porque foi dado aqui no enunciado, mais 2 que eu encontrei no item A. Então, vai ficar 3 mais 2 vezes I. Tudo bem? Então, na linha de baixo eu tenho que 20 é igual 3 mais 2 dá 5, que multiplica I. Tá bom? Na linha de baixo eu tenho 20 sobre 5 é igual a I, portanto, I é igual a 4 ampere. Então, item B, a intensidade de corrente no circuito se R for igual a 3 ohms. Então, fazendo o passo a passo, né? E, que é força eletromotriz, ou que é igual a tensão também, é igual a resistência equivalente. Você soma as duas resistências, essa externa de 3 ohms e a resistência que nós encontramos, a interna de 2. E multiplica por I. Passando de um lado para o outro, fica 20 sobre 5 e dá 4 ampere. Tá bom? Agora, o C, eu vou dar uma apertada aqui, ó. O C está pedindo assim, ó. O valor de R1, que é a resistência externa, para que a potência fornecida pelo gerador seja máxima. E o valor dessa potência. Então, para que nós tenhamos no gerador potência máxima, temos que ter a resistência mais baixa. Porque a resistência, na verdade, ela inibe a passagem de corrente elétrica. Tudo bem? Então, para haver, vou fazer o esquema aqui, ó, C, item C, tá? Para haver máxima transferência, para haver, né, máxima transferência, para haver máxima transferência de potência. Então, para que haja maior potência, tem que ter resistência menor. Então, eu imponho que R é igual a R. Isso implica que R1 é igual a 2 ohms, tá? Então, eu vou tratar o circuito como a resistência menor, para que haja maior potência. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Então, U é igual a E sobre R, tá? Então, isso implica que U é igual a 20 sobre 2, tá? Portanto, U é igual a 10 volts,
tá? A tensão vai ser de 10 volts. Agora eu vou aplicar outra fórmula. I, intensidade de corrente elétrica, é igual a ICC sobre 2, tá bom? Por que ICC? Que é a intensidade de corrente de curto-circuito, tá? Que ela tá aqui no esquema do gráfico, tá? Quando eu tenho aqui esse gráfico aqui, essa daqui, ó, é a corrente de curto-circuito, é um cruzamento de linha, tá? Vamos tratar dessa forma que você vai entender mais fácil. Então, isto implica que I é igual a 10, que for dado no exercício, 10, sobre a resistência, que é 2, tá? Então, isso implica que I vai ser igual a 5 ampere, nesse caso aqui. E para potência máxima, para mim concluir esse exercício um pouquinho extenso, potência máxima, tá? Eu vou fazer que U vezes I, tá? Que é igual a tensão encontrada no exercício, aqui dado pelo exercício, né? Então, vai ser 10 vezes 5, tá? Deixa eu explicar melhorzinho. Esse U aqui, ó, é o que nós encontramos aqui em cima, tá? Então, para ver máxima transferência, potência máxima, eu tenho tensão é igual força eletromotriz sobre a resistência, portanto, a tensão é igual a 20, dado no exercício, sobre 2, tensão igual a 10 volts, tá bom? Na sequência, eu fiz a intensidade de corrente, que é o ICC, intensidade de curto-circuito, corrente de curto-circuitos, dividido por 2. Então, nós encontramos 5 ampere. E a potência máxima nada mais é agora do que U vezes I, que é 10 vezes 5, potência máxima igual 50 watts. Essa daqui é a resposta do item C. Beleza, galerinha? Então, tá aí, ó, um exercício ele é um pouquinho extenso, mas eu fiz a explicação do beabá para vocês, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo, ou se tiver mais dúvida, escreva no meu comentário. Bom, o segundo exercício, deixa eu levantar a folha para vocês observarem. Um gerador de corrente contínua de FEM, força eletromotriz, né? Que é o Ezão, igual a 12 volts. E resistência interna 0,1 ohm, que é 1/10 de ohm. É ligado a um resistor de resistência variável R. Bom, item A. Trace a curva característica desse gerador, ou seja, o gráfico de U em função de I. Item B. Calcule a intensidade de corrente no circuito quando Rão igual a 1,9 ohm, que é esse R aqui, ó. Então aqui, ó, 1,9 ohm. E o Rzinho aqui, ó, 0,1 ohm, tá bom? E aqui é 12 volts de entrada. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu faço deixa eu ver se eu viro a folha ou se eu deixei um espaço aqui para mim resolver. Bom, tá aqui um espaço, ó. Então o que eu vou fazer aqui para vocês acompanharem, ó? Eu vou fazer aqui a resolução, ó. Eu vou dar uma apertadinha aqui, ó. O exercício tá aqui do lado, né? O gráfico tá aqui, né? O esquema do gerador tá aqui e eu vou fazer a resolução aqui nesse pedaço aqui que eu tenho. Então, levantando a folha, esse daqui é o 2, tá? 2. Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma desembaçada aqui. Pronto, aqui, ó. Menorzinho. Aí. 2. Então, eu vou traçar o gráfico, tá? Mas antes de traçar o gráfico, eu vou fazer essas operações aqui. Força eletromotriz igual a 12 volts, tá? R vezes a resistência interna, né? Perdão, RI é igual a 0,1 ohm, tá? Então, o que eu faço? Eu faço que o Ezão é 12 volts, tá? Então, a corrente de curto-circuito, ICC, é igual a força eletromotriz sobre a resistência. Primeiro eu tenho que fazer esse esqueminha, tá? Dá uma olhada de novo no gráfico do gerador. Deixa eu mostrar aqui. Isso. Então, tá aí o gerador, né? Então, intensidade de corrente de curto-circuito é igual a força eletromotriz sobre R. Então, ICC é igual a 12
sobre 0,1, que é a resistência interna, tá? Então, curto-circuito, corrente de curto-circuito igual a 120 ampere. Beleza. Bom, agora dá para me traçar o gráfico, tá? Vou fazer ele aqui, ó, para vocês observarem. Então, eu vou puxar daqui a reta e a outra reta aqui, beleza? Então, aqui, ó, essa reta aqui, ó, é a tensão, tá? V, né? Tensão em volts. Aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho ampere. Beleza? E em ampere. Corrente elétrica em ampere. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui 12 volts e aqui eu tenho corrente de curto-circuito 120 ampere. Então, eu só vou fazer isso, ó. Pronto. Tracei o gráfico do gerador. Bom, o item B, eles estão pedindo assim, calcule a intensidade de corrente no circuito quando R, que é a resistência externa, 1,9 ohm. Então, nada mais, o item B, eu só vou fazer isso. E corrente elétrica, força eletromotriz, sobre R mais R, que é a resistência equivalente. Essa daqui, ó, resistência equivalente, tá bom? Então, I nada mais é do que 12 sobre 1,9 mais 0,1 ohm, tá? Então, I é igual a 12 sobre 2, portanto, I vale 6 ampere. É isso aqui que o exercício está pedindo, tá bom, galerinha? Então tá aí, item A e item B, tá? Fiz o A e o B, esse daqui é o A. O A tem que fazer esse desenvolvimento para você montar o gráfico, tá? Agora, o último exercício da aula de hoje, porque são exercícios um pouquinho extenso, tá? Eu estou mostrando aqui grandinho, né? Então tá aqui, ó. Eu tenho um outro gerador, 12 volts de tensão ou força eletromotriz, resistência interna 0,5 ohm e resistência externa de 5,5, tá bom? Item A, a intensidade de corrente elétrica. Item B, a tensão U entre os terminais do gerador, tá? Então, I, aqui ó, item A, né? Corrente elétrica, que é o I, é igual Ezão, tá? Sobre resistência equivalente, que é R mais R. R1 mais R, beleza? Então, a corrente elétrica será igual 12, tá? Sobre 5,5 mais 0,5, beleza? A corrente elétrica será igual a 12 sobre 6, corrente elétrica 2 ampere. É isso daqui que eles pediram no primeiro, tá? No item B, tá? Tá pedindo a intensidade, não, perdão, aqui ó, a tensão U entre os terminais do gerador. Então, B, para encerrar a aula, tá? Eu vou fazer parte 2 também. U é igual a R1 vezes I. Então, tensão é igual resistência 5,5 vezes 2 de corrente elétrica, que nós encontramos aqui, ó. Tá bom? Então, tensão vai ser 11 volts. Era só isso o exercício. Tá bom, galerinha? Então, para não ficar mais extenso, eu fiz 3 exercícios, vou fazer a parte 2 da aula de geradores. Tá bom? Quem curtiu, deixa seu like, divulgue e compartilhe meus vídeos. Tá bom, galerinha? Fiquem todos com Deus e abraços.